Esse exercício ele pede para a gente determinar a distância entre as duas cargas. Muito bem, nós vamos começar representando aqui primeiramente as forças que atuam sobre cada uma das cargas. Na verdade, a gente pode representar a força em uma delas, porque na outra nós vamos ter uma situação simétrica. Tomando como referência a carga da direita, as forças que atuam nela serão o peso P, a força elétrica repulsiva F e a tensão na corda. Eu digo que a força é repulsiva, pois essas partículas elas são idênticas, como dizem o enunciado. Se a gente entende que elas são idênticas, elas possuem cargas de mesmo sinal. Muito bem. A partir dessa situação representada as forças, nós vamos ter uma situação de equilíbrio. Ok? As duas esferas, de acordo com o enunciado, estão em equilíbrio e a resultante das forças deve ser zero. No primeiro momento, nós vamos fazer a decomposição do vetor tensão em duas componentes, a vertical TY e a horizontal TX. Essa é a componente vertical TY e essa é a componente horizontal TX. O ângulo θ que aparece na figura, ele pode ser representado aqui. Muito bem. A partir das componentes e observando a situação de equilíbrio, nós temos que a componente Tx em módulo é igual à força elétrica F. A componente Ty em módulo é igual ao peso. A partir da relação das duas componentes Tx e Ty em função de θ, a gente tem que Tx faria o papel de um cateto oposto ao triângulo retângulo formado a partir dos vetores, e Ty faria o papel de um cateto adjacente ao ângulo. Portanto, Tx sobre Ty seria cateto oposto sobre o cateto adjacente, que dá a função trigonométrica tangente de θ. Nesse caso, como Tx e Ty são iguais, respectivamente, a F e P, a gente pode escrever que tangente de θ também é a razão entre a força elétrica F e o peso P. Nessa situação, então, temos que a força F é igual ao produto do peso P pela tangente de θ, que, de acordo com o enunciado, é de 45 graus. Nesse caso, tangente de 45 é 1. Assim, a força elétrica F em módulo é igual ao peso P. Dessa forma, podemos agora substituir a força elétrica pela constante K vezes o produto das cargas Qzão vezes Qzão, que dará Qzão ao quadrado, dividido pela distância d entre elas ao quadrado. E o peso, massa m vezes a gravidade g. Ok. Como o exercício pede para a gente calcular a distância entre essas duas partículas, nós vamos isolar a distância na equação e depois substituir os valores. A distância d será igual a k vezes q ao quadrado, dividido por mg, extraindo-se a raiz quadrada. Bom, substituindo os valores na equação, nós temos que d é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga Q, que é de 30 microcoulombs. Lembrando que é elevado ao quadrado, dividido pela massa da partícula, que é de 1 kg, vezes a aceleração da gravidade local, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Efetuando-se o cálculo, nós temos 9 vezes 10 elevado a 9 dividido por 10, dá 9 vezes 10 elevado a 8. A raiz quadrada seria 3 vezes 10 elevado a 4, vezes raiz quadrada de 30 vezes 10 elevado a menos 6 ao quadrado, é 30 vezes 10 elevado a menos 6. 3 vezes 30, 90, vezes 10 elevado a menos 2. 90 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 0,9 metros. Portanto, a resposta do exercício
é letra B.